Muito boa noite, bom dia, boa tarde, as senhoras e os senhores. Estamos iniciando mais uma live do Seno, Centro Espírita 9 de Outubro. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Vamos lá. Hoje o tema será o Evangelho de Jesus e a Reforma Íntima. Meu nome é Jailson Costa. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Estamos iniciando mais uma live do Seno, Centro Espírita 9 de Outubro. Boa noite, Aldenora, seja bem-vinda. Gisélia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aguardando então mais seguidores do Seno. Obrigado, Adeonora. Obrigado pelo convite de estarmos aqui mais uma vez em mais uma tarefa de aprendizado. Por favor, Adeonora, o som está bom? O som e a imagem estão bons? Boa noite, Cris, seja bem-vinda, que bom você estar aqui conosco. Então tudo ótimo, que coisa boa, ótimo. Então, Adenora, então vamos, são 20 horas e 2 minutos, vamos aguardar até mais alguns minutos para mais gente se conectar ao Seno, e a gente começa então às 20 horas e 5 minutos, a gente começa então o nosso tema da noite de hoje. Boa noite, Cris, paz e luz com Jesus para você também. Hoje o nosso tema será o Evangelho de Jesus e a Reforma Íntima. Esse será o tema que nós vamos conversar essa noite. Esperamos que nós possamos juntos compartilhar desse Evangelho bendito e redentor para todas as criaturas que Jesus deixou para todos nós, a bússola que vai nos guiar no rumo certo da transformação das nossas vidas. Então vou fazer então a nossa oração inicial enquanto vai chegando mais gente, para então a gente iniciar então a nossa conversa desta noite. Então vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, aqui nos encontramos todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, mais uma vez unidos e reunidos em nome de Jesus, embora estejamos aqui de forma virtual, Senhor, no Seno, Centro Espírita 9 de Outubro, para mais uma noite, Senhor, de reflexão sobre o Evangelho que Jesus deixou para todos nós, sobre essa doutrina espírita que tanto vem nos esclarecer esse Evangelho Redentor. Te rogamos, Pai, que envolva todos aqueles que se encontram e aqueles que se encontrarem durante o transcurso da live, aqueles que conectarem posteriormente. Envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com o teu amor, Senhor. E assim sendo, Pai, nós te pedimos a tua permissão, a permissão de nosso Senhor Jesus, para darmos por iniciada mais uma live do Seno, com a permissão do mentor espiritual do Seno, que assim seja, em nome de Deus e em nome de Jesus. Muita paz a todos.
Meu irmão Antônio Ivan, seja bem-vindo. Valmir dos Santos, seja bem-vindo. Boa noite. Agradecemos a presença de todas as senhoras e de todos os senhores. O nosso tema desta noite será o Evangelho de Jesus e a reforma íntima. E vamos começar então a nossa reflexão sobre uma passagem dos Evangelhos, aonde o Senhor, então instigado a dar um veredito sobre uma mulher que então houvera sido flagrada em adultério. Os argumentadores e que defendiam a lei e a sua aplicação diziam que a lei deveria ser cumprida na íntegra contra aqueles que infringissem a lei. Assim estava escrito, assim houvera sido designado por Moisés. O Senhor, então, de forma bastante pacífica, convoca aquela assembleia que estava ali e argumenta então com eles. Meus queridos irmãos, muito justo o que queres, pois a lei ela tem que ser aplicada e todo aquele que infringe a lei precisa ser punido para que não venha então a infringir novamente a lei. E todos vós estão com razão, pois esta mulher, a qual dizeis que ela foi flagrada em adultério, infringiu a lei. E como está escrito, ela deve então ser executada através de pedradas até a morte. Mas, meus queridos irmãos, todos vocês estão livres para fazer a aplicação rigorosa da lei. Mas antes que vós façais tal ato, permita-me então que reflitam se algum dos senhores não infringiram a lei. Por menor que seja a infração, será que algum dos senhores não cometeram nenhum deslize, nenhuma desobediência à lei? Será que todos vocês estão impunes de serem punidos pela lei? Então, todos vós que aqui se encontram, por favor, aquele que estiver isento de qualquer punição, aquele que não tiver cometido nenhum ato de deslize, nenhuma infração da lei, fique plenamente à vontade para aplicar a lei sobre esta mulher. Mas todos eles retiram-se um a um, como narra os mais velhos primeiros e os jovens posteriormente. Essa é uma mensagem que o Senhor nos traz, de que nós precisamos refletir plenamente sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, as nossas críticas, as nossas censuras. Boa noite, Charles. Seja bem-vindo, meu irmão. Para com o nosso próximo. Em geral, nós, criaturas humanas, somos severos em condenar. Não dá a menor chance de defesa quando alguém comete algum erro, algum equívoco. Nós punimos implacavelmente. Então o Senhor Jesus procura dizer, ora, antes que vós, então, acusar o vosso semelhante, condenar o vosso semelhante, censurar o vosso semelhante, faze uma reflexão sobre ti. Permita-te, então, olhar para ti, frente a frente, e refletir se não cometeste nenhum julgamento.
Se disseres não, estás enganado, porque estás equivocado ao querer aplicar uma lei rigorosa contra o teu próximo. Será que tens tal direito? Será que Deus outorgou-te? Deu-te a permissão de condenar o teu próximo? Ou será que tu, isento, a qual te achas? Luiz Filho, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Se te achas, então, isento de qualquer reprimenda, então tu não estaria em ato acusatório, estarias estendendo a mão. Essa foi a lição que o Senhor deixou para nós, que deixou para aqueles que estavam lá. Porque se houvesse um que dissesse: Senhor, eu não infringi a lei, você acabaste de infringir, porque estás querendo condenar. Se houvesse algum daqueles ali presentes que não tivesse infringido, estaria ao lado da mulher, mesmo ela tendo cometido, mas estaria ao lado dela, defendendo-a. Então nós, estamos sempre na posição de juiz e não refletimos que, ao nos posicionarmos dessa forma, estamos aí querendo aplicar uma lei severa contra alguém, quando deveríamos estar aplicando essa lei severamente contra nós. E isso é motivo de uma profunda reflexão de todas as criaturas. Agora, ninguém está isento de cometer erro. Não vamos ser coniventes. O Senhor não quer que sejamos coniventes com o erro de ninguém. Ele não foi conivente com o erro daquela mulher. Ele, então, não a censurou, não a criticou, não a condenou. Deu-nos exemplo daquilo que nós devemos realizar, que é o ato de ajudar, de orientar e de esclarecer. Sérgio Oliveira, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. Então, duas lições profundas para nós, que leva-nos então a fazer um mergulho dentro de si e refletir antes de emitir qualquer opinião acerca de erro ou de equívoco de quem quer que seja. Nos posicionarmos aonde está aquela criatura, estarmos do outro lado, refletindo, analisando, mas se eu tivesse cometido tal erro, será que eu gostaria que eu fosse condenado sem me dar uma chance de renovação? Então a mensagem do Senhor é clara: renova-te e não cometa mais erro, minha jovem. Aos acusadores, renova-te, não censures mais o teu próximo, porque tu cais também em erro, em equívoco, cometes deslizes ante a lei divina, a qual és passível de reprimenda do Senhor. Mas é interessante que o Evangelho de Jesus, ele também é confortante para nós. Se ele nos traz esse profundo ensinamento da mulher adúltera, o Senhor nos traz o conforto, a certeza de que Ele estará sempre nos abrigando, nos acolhendo, exatamente nestes momentos em que, assim como aquela mulher, nos encontramos em angústia, em aflição. E Ele plenamente consciente de que a nossa jornada sobre este orbe seria uma jornada bastante árdua e bastante difícil, em que haveria momentos em que estaríamos fracos, sem forças para seguir em frente.
O Senhor diz: vinde a mim, meus irmãos. Estás cansado, sobrecarregado, aflito, angustiado, desesperado? Vem para mim. Vem cá que eu te aconchego, eu te acolho em meus braços. Eu reanimo-te na tua jornada. Trago-te o refrigério para continuares perseverando na tua luta. Essa é a promessa que o Senhor nos faz. Mas para que nós verdadeiramente possamos encontrar o refrigério, pois aquele é o momento em que Ele refaz as nossas forças, nos dá combustível novo para caminhar a jornada, mas Ele nos faz uma recomendação bastante profunda, quando Ele nos aconselha a aprender com Ele, que é manso, é simples e é humilde de coração. Aí sim, se nós conseguirmos no nosso dia a dia trabalharmos, estudo o Evangelho de Lucas, boa noite, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Obrigado por sua presença. Se nós começarmos a aprender com esse irmão maior que nós temos, que por amor a nós veio a este orbe, meu querido irmão Rinaldo Soares, boa noite, meu amado. Obrigado pela sua presença, sua honrosa presença aqui conosco. Se nós aprendermos com esse irmão maior que nós temos, que Nalva Santos, boa noite, seja bem-vinda, que veio a este orbe. Carlos Santos Nazário, boa noite, seja bem-vindo. Ele que formou este orbe para que nós pudéssemos então empreender a jornada de aprendizado. E no momento certo Ele veio exatamente para nos guiar, ser a bússola para que nós possamos sair das trevas para a luz. Fernando Simões, boa noite, meu irmão. E o seu conhecimento, o seu saber é tão profundo que ele disse que viria o Consolador para nos esclarecer, para ampliar o nosso entendimento acerca do seu Evangelho. Para fazer com que nós possamos nos encontrar neste Evangelho, em compreendendo, entendermos de que não só meras palavras, mas que há um profundo saber nela, que nos transformará em uma nova criatura. Porque até então, o seu Evangelho era para meras palavras. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso. Sem compreender a profundidade desta lição que ele traz para nós. E no caso da mulher adúltera, a profundidade da sua mensagem para todas as gerações futuras é empreender esforço no sentido de se reformarem, de se regenerar, de olhar o outro como seu irmão, não como inimigo, como adversário, não como uma criatura que cometeu erro e deve ser punido. Mas afinal, quem é meu próximo? Olha o questionamento. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo, Senhor? Ora, e o Senhor nos traz o exemplo brilhante, maravilhoso, que estava lá, aquela criatura lá, que tinha sido vítima de um latrocínio. Pastor, o padre não quis nem conversa, o pastor menos ainda, o espírita piorou, o ubandista não quer nem conversa, quando o diz, não, todo mundo passou a largo. Mas passou aquele cidadão embriagado, alcoolizado, e meu irmão, que você está, peraí que eu vou te ajudar, vou chamar o Uber, eu vou te levar. E foi lá, e acolheu, e tratou. Hoje, liga, pega o Uber, ou liga, o SAMU está demorando, não pega o Uber.
e levou e acolheu e ficou lá de plantão no hospital esperando notícia de um desconhecido e lá totalmente embriagado que mal conseguia sentar. Contratempo Estúdios, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, quem foi o próximo? O padre, o pastor, o espírita, o candomblessista, o bandista, ou aquele cidadão totalmente embriagado que parou e acolheu? É o que o Senhor nos conclama a fazer uma reflexão sobre isso. De que nós temos que olhar o outro também. Nos colocar, se eu estivesse ali, como é que eu estaria? Clamando por uma assistência, por um socorro, por alguém que pudesse hoje chamar um SAMU para me levar para um hospital para eu ser atendido. Então nós precisamos ter essa consciência. Ah, já, você não pode. Pode, amigo. Viu um acidente? Liga para o SAMU. Liga para o SAMU. Um ato simples que você pode fazer. E emite uma oração para aquela criatura que está ali acidentada. Pronto, é o que nós fazemos. Podemos fazer. É isso. Não vamos chegar lá, mexer, não. Mas a gente liga para um SAMU, liga para o bombeiro, faz uma oração em prol daquela criatura. Pronto, você estará sendo o próximo daquele próximo. Veja que atos simples que nós podemos fazer, e é isso que Jesus nos traz, de que nós precisamos trabalhar isso. Precisamos nos reformar, quebrar essa barreira que nós temos em poder ajudar alguém. Porque ficamos à margem de tudo. Isso não é um problema meu. Mas aonde está no Evangelho que o teu próximo não é problema teu? Você não vai se envolver, mas você vai orar. Porque temos a plena consciência, cada um traz a sua cruz, o seu fardo. Mas não é por causa disso que eu vou simplesmente ignorar que aquele alcoólatra, que aquele drogado, que aquele irmão que cometeu crimes mais diversos, que ele não é filho de Deus como eu. Ou que eu seja um ser privilegiado do que ele. Aldenice Lacerda, boa noite, seja bem-vinda, meu irmão. Obrigado por sua presença. Então, nós precisamos, Jesus procura fazer com que a gente tenha uma mudança interna, porque muda o nosso pensar e o nosso agir, para que a gente veja a humanidade como todos sendo irmãos. E isso é algo de difícil compreensão para todos nós. Encararmos todos como irmãos, nos sensibilizarmos todos como irmãos. Mas o Evangelho de Jesus, ele está aí para nos fazer refletir sobre isso. Para que a gente possa então nos transformar em ser uma criatura nova. Mas ele não usou apenas palavras, porque falar é fácil. Tem uma música, acho que dos anos 70, na igreja, falar é fácil, difícil é fazer. E ele falou, nos mostrou o caminho, a verdade, nos mostrou a bússola. Isso mesmo, Valdir, a nossa reforma íntima. Né? E mostrou de que, independente da situação em que nós estejamos transitando neste orbe, porque vamos ser sinceros, honestos conosco. Se nós passássemos os ultrajes que ele passou, de ver aquela multidão sedenta
Aldenice, boa noite, minha irmã. Paz e luz de Cristo para você. Aquela criatura é sedenta, não só do alimento material, porque não tinham o que comer, mas também do alimento espiritual. E o Senhor vai, primeiro mata a fome, sacia a fome e a sede de todos e leva o verbo da vida para todos. Mas quem esteve ao lado dele no seu martírio? O próprio Pedro, né, negou. Todos os discípulos correram, fugiram, ficaram todos com medo. E agora o que vai acontecer conosco? E ele foi açoitado e o ápice do seu ensinamento e do seu evangelho de amor, o perdão. Por causa da nossa ignorância. Porque nós pensávamos que estávamos liquidando. Mas o amor não morre. O amor é uma semente divina que ela pode ficar ali, abafada. Mas no momento certo ela vai começar a florir, porque nós vamos começar então a lhe dar adubos e nutrientes para que ela possa então eclodir. Porque tudo que é divino nós temos dentro de nós. Tudo que é divino nós temos dentro de nós. Não é à toa que Jesus disse que nós somos deuses. Por que nós somos deuses? Porque nós somos filhos de Deus. Que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós ainda não nos convencemos disso. Ainda não absorvemos isto que o Senhor falou. E ainda vivemos nos degladiando contra nós mesmos. Porque a luta que cada criatura trava não é contra o mundo, é contra si, em função das suas imperfeições, da sua ignorância, da sua violência, do seu egoísmo, da sua hipocrisia, da sua prepotência, da insanidade que todos nós trazemos conosco, remanescente de toda essa peregrinação que nós temos. E que hoje nós nos encontramos aqui, dentro dessa doutrina, absorvendo este conhecimento e começando a ter a plena ciência da necessidade de se reformar. Porque nós sabemos, só seremos luzes no dia em que nós retirarmos todas essas trevas que estão dentro de nós. Só seremos o sal da terra, né? Quando nós nos livrarmos de todas essas amarguras que nós temos dentro de nós, de todo esse ódio, de todo esse orgulho, egoísmo, que seremos definitivamente Deus, não no sentido amplo, mas como colaborador, copartícipe da criação, quando nós estivermos totalmente depurados de tudo isso que nós trazemos conosco. E temos a absoluta certeza que ainda temos uma grande jornada pela frente, porquanto somos espíritos imortais. E sabemos que é este evangelho que vai nos proporcionar avançar em nossa caminhada. Ilumine-se para ser feliz. Perfeito, Adenora. Porque quanto mais trabalhamos na nossa reforma, quanto mais absorvemos o conhecimento e a profundidade deste evangelho, nós vamos levar o evangelho às criaturas sem precisar falar, sem precisar emitir uma palavra. Porque nós, então, seremos o evangelho em toda a sua plenitude.
Saturniano Lins, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por sua presença. Nós seremos este Evangelho em toda a sua plenitude. Alcançaremos essa plenitude de Cristo. Este é o nosso futuro. Nós temos dentro da doutrina espírita, eis porque ele disse que viria este Consolador para nos esclarecer, nos revelar algo a mais que até então a nossa ignorância não nos permitiria entender. Da nossa imortalidade, de que nós vamos avançar através do tempo, estarmos colaborando com o Criador na formação de novos planetas, trabalhando como Cristo trabalha até hoje em prol dos nossos irmãos que necessitam, porque nós seremos amor em sua plenitude. Essa é a proposta deste Evangelho Redentor. É a nossa transformação, é a nossa resignação, é a nossa ressurreição. Por isso, Nicodemos, é imperioso nascer de novo. Nós precisamos renascer. E vamos, pela misericórdia divina, oportunidades e mais oportunidades. Mas a decisão de aproveitar essas oportunidades vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada criatura em oportunizar, em transformar a sua reencarnação em uma oportunidade brilhante de se reformar, de se restaurar, de se libertar de todo esse mal que traz consigo. Sim, porque o mal não é o mundo, o mal sou eu, é Jailson. Jailson é o mal que faz assim. Eu sou o mal que faço a mim mesmo, não é o mundo. Enquanto eu não me conscientizar disso, enquanto as criaturas não se conscientizarem de que o mal está em si, não no mundo, nós vamos continuar se degladiando, culpando a todo mundo, censurando, criticando, julgando, condenando a todos. Como se você fosse o centro do universo e a única criatura perfeita na face da Terra. Quantos irmãos e irmãs ao longo do tempo nos trouxeram exemplo de simplicidade e de humildade. Ah, mas é muito bonito. Olha, Chico Xavier, bonita a sua simplicidade, aquela criatura que ia até altas horas da madrugada atendendo a todos com a mesma atenção, o mesmo carinho. Ah, eu não tenho paciência para isso não. Olha, quando der 10 horas da noite eu quero estar na minha cama dormindo, não quero virar a madrugada não. E eu quero ninguém 5 horas da manhã batendo na minha porta para querer um ajuda no leito. Não, quero não. Pois é. Mas você vai precisar fazer isso, amigo, para que você possa florir a sua vida. Nosso querido Rinaldo, a flor do loto sobrevive o charco da lama. Ou seja, o espírito mortal sobreviver ao corpo, como diz Alcione, a caminho da iluminação a Jesus. Perfeito. Então, a doutrina espírita, eu sempre digo que aquela doutrina, ela tem muitos simpatizantes. Todo mundo acha a doutrina espírita bonita. Chico Xavier, Divaldo, uma maravilha. Pois é, Fernando, exatamente. O bem e o mal está dentro de nós. Agora, o que é que nós vamos alimentar, né, Fernando? Vamos alimentar o bem que nos faz bem, ou vamos continuar alimentando o mal que nos faz mal? Esse lobo feroz que vive dentro de cada um de nós, né? Um vai ter que sobreviver, um estará sobrepujando o outro. Quando é que nós vamos, né? Como disse Jesus, né? Nem Salomão, com toda a sua pompa, né, foi tão belo como o lírio.
Então o Senhor Jesus é no seu Evangelho Redentor que nós não conseguimos encontrar a beleza, a profundidade, o ensinamento, ele sempre nos orientando a nos trabalhar, Mas a gente olha o Evangelho e aplica o outro. E a gente espera que Jesus venha para nos reformar, nos transformar em uma criatura nova, quando essa é uma decisão que cabe a mim. Queremos terceirizar a Jesus e a Deus, nos transformar em um ser de luz. Jesus afirmou com convicção: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que nós encontramos o caminho? Porque quando encontrarmos o caminho e perseverar nele, neste Evangelho, nós encontramos a verdade. Encontramos a verdade, encontramos a vida. Estamos nesse caminho, absorvendo esses ensinamentos, esses esclarecimentos que essa santa doutrina nos traz, nos esclarece, dizendo: ó, és responsável por ti, ninguém mais. És responsável pelos teus atos, ninguém mais. O mal é a ausência do bem em cada um de nós. Perfeito, Valmir, é isso mesmo. Preferimos alimentar o mal em bem do bem. Preferimos alimentar aquilo que nos é nocivo do que aquilo que nos é benéfico. Não coma gordura demais. Olha esse sal, olha esse açúcar. Mas uma comida gordurosa é uma delícia. Bota um pouquinho mais de sal e bota açúcar no café que fica lá, aquela tonelada de açúcar lá embaixo e pronto. As consequências vêm depois, não é verdade? É o corpo físico. A veia começa a entupir, a pressão sobe, a diabetes e etc. Por quê? Pela imprudência. Então, o rico vestido de púrpura e o pobre Lázaro chegam ambos na pátria espiritual, e lá o rico era paupérrimo e o pobre iluminado. Exatamente. Vejam a grandeza, que Jesus nos traz. Então, mantente a tua simplicidade. Mas veja lá que o pobre é paupérrimo, mas você veja que ele reconhece que errou. E que vê os seus, para que não cometam o mesmo erro e o mesmo equívoco que ele. E pede ao pai Abraão para que os seus possam ser esclarecidos quanto à atitude equivocada que ele teve enquanto esteve no plano terreno, e que sofre as amarguras da sua imprevidência. E o Lázaro, que aguentou humildemente toda aquela situação, superou as suas próprias adversidades e libertou-se, e era um espírito além da capacidade daquele que estava ligado à questão de ordem material, a tudo aquilo, a pompa, e não respeitar o seu semelhante. E veja que o rico reconheceu isso. Então, vejam que exemplo maravilhoso você trouxe para nós, Adriano. Veja a profundidade de tudo isso, de simples. Vê, as pessoas leem, as pessoas comentam, mas não vê a profundidade disso. Não vê a profundidade que tem nesse exemplo. Falam que o rio está lá, queimando no inferno, etc. e tal. Mas olha, vejam a consciência que despertou nele na hora do sofrimento, porque ele pensou nos seus. Na hora da sua dor e do sofrimento, que ele sabia que estava passando por aquela situação de dor e sofrimento por conta do seu equívoco, imediatamente remonta àqueles que ficaram. E é dito, ora, eles têm os sacerdotes, que ouçam os sacerdotes.
Não precisa nenhum ir daqui para lá. Eu não preciso na reunião mediúnica vir um espírito e dizer o que eu devo fazer, decisões que eu devo tomar. Não, eu tenho plena ciência disso. Não precisa o mentor espiritual do Nels, o mentor espiritual do Seno, chegar na reunião e dizer, olha meus filhos, vocês precisam fazer isso e isso. Não, nós temos plena consciência disso. E sabemos que os equívocos que nós estamos cometendo, que são infrações à lei divina, são infrações à lei divina, né? Temos a plena ciência de que nós vamos ter que pagar. Porque a lei está conosco, na nossa consciência. O Evangelho de Jesus em toda a sua objetividade para que a gente possa nos transformar, nos regenerar e consertar a nossa vereda está na nossa consciência. Não podemos mais alegar falta de conhecimento. Não podemos mais alegar que vamos despertar no mundo espiritual e vamos sofrer as consequências das nossas iniquidades. Não temos o que argumentar. Temos plena ciência disso. Temos a plena ciência de que este Evangelho que Jesus deixou como riqueza para todos nós simplesmente relegamos, deixamos de lado, achamos tudo muito bonito, mas desde que seja aplicado a outrem, não a mim. E aí ficamos o tempo todo como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem misericórdia de mim. E Jesus chega e diz assim, o que queres que te faça? Que eu veja. Bartimeu viu, curou-se. Aí Jesus, mas sim, meu filho, mas você pode se curar, cure-se. A cura está em ti. Mas Senhor, eu estou cego. Retira essa trave do teu olho. Mas como, Senhor? Ora, deixa de ser orgulhoso, egoísta, hipócrita, presunçoso, violento. Ama o teu próximo como a ti. Estende a mão para o teu próximo como queres que seja estendida a ti. Ampara o teu próximo como queres ser amparado. Justifica o erro do teu irmão como justificas os teus erros. Faz isso, que serão colírios para os teus olhos e tu verás a glória de Deus que está o tempo todo a teu lado, junto a ti. Olha no espelho e verás a glória de Deus. És uma glória de Deus. Mas não nos damos valor. Como eu disse, Jesus afirmou que nós somos Deus, a luz do mundo, o sal da terra. Mas o nosso farol está desligado. A bateria descarregou. E o sal pedrou. Virou sal grosso. E o Deus, esse Deus não faz mais milagres. Então está na hora de reagirmos. De adentrar por esse caminho que o Senhor nos mostrou, que é o caminho da benevolência, da indulgência e do perdão. Então somente isso. Sermos benevolentes para com todos, benevolentes para com todos
ponto, não tem ponto e vírgula, não tem vírgula. Todos, independente de quem quer que seja. Indulgentes para com as imperfeições alheias. De todos. De todos, quem quer que seja. E o perdão das ofensas, sempre. Perdoar 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70, indefinidamente. Faz isso e viverás melhor. Faz isso e encontrarás a paz. Faz isso e encontrarás a alegria, a felicidade de viver. Mesmo nesse plano terreno, que nós vemos tanto desequilíbrio, tanta violência, mas a paz está dentro de cada um de nós, desde que nós a alimentemos. Porque não importa, o mundo vai desabar, mas se eu estou em paz, nada irá me atingir. É o que aconteceu com Jesus quando passou por todo aquele martírio. Doía mais naqueles que estavam assistindo a Jesus do que nele mesmo. Porque toda aquela violência praticada com ele, ele estava pleno. É essa lição que ele nos trouxe. Deixa o mundo desabar sobre ti, mantém-te a tua paz. Por isso ele disse, ó, dou-vos a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, mas a minha paz. Então, nós temos a paz que o Senhor nos deu, herdamos a sua paz. Então é hora de começarmos a caminhar em paz, ciente das tribulações, das dificuldades que o dia a dia vai trazer para nós, mas que são lições benfazejas, são lições benfazejas que, se nós a aproveitarmos bem, nós vamos nos sair bem. É isso que o Senhor, através do seu Evangelho, nos traz. Através do seu testemunho nesse momento de martírio, nos traz. Não importa o que o mundo pense de ti. Não importa que o mundo te acuse. Não importa se ajudaste A, B, C ou D e viraram as costas para ti. Não importa. Mantém-te a tua paz. Continua distribuindo amor. Continua servindo. Continua sendo útil. Continua estendendo a mão. Não espere retribuição de ninguém. Faz isso em prol do teu próximo. Amai aquele que vos odeiam, vos persegue, vos calunia. Orai por todos eles, como queres que orem por ti. Adquirimos através dessa doutrina o pleno conhecimento, a ciência e a consciência da vida, de quem somos verdadeiramente. Então não é mais lícito a gente não orar por aqueles que vivem perdidos no caminho, como nós estivemos perdidos. Como nós estivemos perdidos. Contratempo estúdio. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Perfeitamente. Exatamente isso. É isso. Esse é o exemplo que Jesus deixou. Deixe os corações maldosos virem contra ti, dar-te o teu amor, a tua paz, a tua luz. Não importa. Você é o centro do seu universo, e o seu universo é um universo de luz, de amor, de paz. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que assim como Ele está fazendo por nós, que nós possamos também nos edificar no seu Evangelho e também trabalhar para que outros também que estão perdidos no caminho
possam encontrar o caminho, assim como Ele fez por nós, e hoje estamos nós peregrinando em um novo caminho, conscientes de quem somos e trabalhando para nos reformar, nos regenerar. Esse é o trabalho que nós precisamos desenvolver em nós e levar a tantos quanto aqueles que queiram ouvir a sua palavra. Mas quando nós estivermos pleno deste Evangelho, que ele estiver nos absorvido por completo, aí nós não precisaremos usar a palavra, porque haverá só o exemplo. O exemplo irá falar sobre tudo. Pregue o Evangelho a toda e qualquer criatura. Se preciso, use palavras. Então, que nós possamos ser a luz do mundo, do nosso mundo interior, do nosso mundo familiar, do nosso mundo profissional, do nosso mundo religioso, do nosso mundo social. Que sejamos o sal na nossa família, o sal junto aos nossos colegas de trabalho, o sal junto aos nossos irmãos de fé, o sal junto ao convívio social. Que nós possamos ser deuses a realizar prodígios em nossa vida, na vida daqueles que são os nossos familiares consanguíneos, os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos de fé e na sociedade. Que nós possamos ser a palavra que consola, o ombro amigo, o ouvido que não censura. Que nós sejamos a paz que Ele deixou para cada um de nós, e a qual nós somos herdeiros dessa paz e desse amor. A todas as senhoras e a todos os senhores, eu quero finalizar com uma frase do poeta e escritor alemão Hermann Hesse. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Nosso muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado ao meu querido irmão Rinaldo Soares, obrigado a Aldenora por o honroso convite de estar mais uma vez aqui no Seno Saturniano. Muito obrigado. Aldenice, obrigado Aldenice pela sua presença. Valmir dos Santos, Contratempo Estúdio, muito obrigado. Fernando Simões, estudando, Carlos Antônio Nazário, obrigado. Obrigado Regis, obrigado Sérgio Oliveira, obrigado Antônio Ivan, obrigado Cris, muito obrigado a todas as senhoras e a todos os senhores por estarem aqui prestigiando esse humilde aprendiz da doutrina espírita. Muito obrigado, Adenora, pelo tão honroso convite de estar mais uma vez aqui no Seno. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, por esse breve instante que todos nós, encarnados e desencarnados, estivemos unidos e reunidos em nome de Jesus, embora de forma virtual, Senhor.
E em nome de Jesus, que humildemente nós te rogamos que envolva todos, Senhor. A todos os seus familiares, amigos e inimigos. A todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos, nos leprosários. A todos aqueles que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão. A todos aqueles, Senhor, que vivem nas trevas e que vivem na escuridão. A todos os teus filhos, Senhor, que vivem sob todos os recantos deste imenso universo em que tu criaste, envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor. Com bálsamo benigno, Senhor, para que possa aliviar a dor, para que possa aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Djalma Montenegro de Farias, patrono do Seno, é que então me sinto autorizado a dar por encerrada mais uma live do Seno, Centro Espírita, 9 de outubro. Muita paz a todos. Edielson Gonçalo, boa noite, meu irmão. Analice, boa noite, seja bem-vindo. Acabamos de encerrar essa live, mas vai ficar gravada e vocês poderão assistir. Muito obrigado. Obrigado a você, Ivan. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz e muita luz a todos. E mais uma vez o meu muito obrigado. Muita paz a todos.